boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com todos nós? Que bom! Estamos aqui com mais um programa Espiritismo e Magnetismo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que às vezes pode até chocar o nome. O magnetismo nem sempre funciona. Será? Será que não é exagero? Mas muitas pessoas não dizem que o magnetismo, de uma certa forma, é aquela deliciosa panaceia que resolve tudo e cura tudo? Como é que a gente fica então perante isto? Os grandes magnetizadores do passado, alguns diziam que determinadas doenças, determinadas enfermidades não encontravam boa solução com o magnetismo. Mas o engraçado é que os outros magnetizadores que foram sucedendo aqueles mais antigos, de repente encontravam modelos que resolviam aquilo que antes não era resolvido. O que, a continuar este andar, nós já deveríamos hoje estar totalmente plenos em dizer que o magnetismo funciona o tempo inteiro com tudo. Mas parece que ele nem sempre funciona. No programa de hoje nós tentaremos entender o porquê disto. Antes vamos fazer uma prece para melhor nos sintonizarmos com as ondas do bem que nos envolve a todos. Senhor Deus, muito obrigado. Muito agradecido por estes momentos, esta oportunidade, em que aqui iremos refletir sobre esta verdadeira alavanca do bem que multiplica as nossas forças no sentido daquele campo que nós espíritas tanto decantamos, que é o exercício da caridade. O magnetismo é esta bênção que dá toda a força e base científica para o espiritismo, e com ela nos desenvolveremos e chegaremos a lugares muito melhores e onde teremos vivamente uma melhor participação na ajuda ao irmão que necessita. Agradecidos, contando com a presença dos amigos espirituais que nos inspiram sempre, iniciamos mais este estudo da quarta-feira aqui pela TV Nova Luz. Então é isto. Nós já temos alguns bons companheiros presentes e nós já vamos então tratar aqui dos nossos assuntos. Antes, porém, eu quero somente colocar aqui outra vez aquele aviso do livro e-book, no caso, o livro eletrônico Magnetismo versus Covid-19. Este livro, este e-book, ele pode ser baixado gratuitamente. Basta acessar a minha página www.jacobemelo.com, tal como está aí no seu monitor agora. Grave bem, baixe, leia, estude e, sobretudo, aplique, porque os resultados têm sido impressionantemente felizes, tá bom? Então, vamos aproveitar isto, porque é uma bênção, e é mais uma das bênçãos que o magnetismo nos oferece. Para iniciar o nosso tema, eu peço que você olhe rapidamente para esta imagem que aí está surgindo na sua tela. É uma imagem que está dividida em duas partes, como você bem vê. De um lado, totalmente florido, uma árvore resplandecente, um céu iluminado, e do outro lado nós vemos apenas galhos secos da mesma árvore, um solo sem a beleza da grama, da relva, e o fundo mostrando um cenário escuro, sombrio, por que não dizer até um tanto quanto triste. Muito bem, eu gostaria de começar exatamente a partir desta imagem. E vou deixá-la aí por uns minutinhos, só enquanto a gente reflete. Quando a gente olha algo desse tipo, a gente pode imaginar aqui muitas coisas. As pessoas mais técnicas em informática vão dizer: isso daí foi um trabalho feito no computador, talvez usando um Photoshop. Não, isso daí nem teve esse cuidado todo, foi apenas a fusão de duas imagens. Quem olha para isso apenas com um olhar artístico diz: se isso é uma obra única, o artista teve uma visão muito interessante.
Se a gente olha para isso apenas como uma tela passível de estar nas nossas paredes, talvez alguns diriam, não, eu só ficaria com a metade da tela. A maioria talvez com a parte colorida, mas alguns outros que preferem gravuras em preto e branco, escolheriam a outra. Eu, olhando para essa imagem, a primeira ideia que me veio à mente foi totalmente diferente de todas essas que eu coloquei. Eu me lembrei de Jesus. Quando Jesus, tendo fome, olha para a figueira e ele sabia que ali não havia figos, mesmo assim ele chama Pedro e pede que Pedro vá buscar figos. E Pedro diz, mas Senhor, não é época de figos, ali não tem figos. E Jesus então teria dito uma frase muito forte, que ninguém coma de ti fruto algum. E o que aconteceu? A figueira simplesmente murchou, e os evangelistas Mateus e Marcos dizem que murchou até a raiz, ou seja, queriam traduzir com isso dizendo que aquela árvore jamais voltaria a ter vida. Muito bem, se nós fazemos uma análise deste fenômeno, eu vou tirar a imagem, porque eu acho que ela já se prestou ao que nós queríamos. Se nós formos imaginar agora este fenômeno que Jesus nos promoveu, a gente sabe que a primeira que vem é a frase forte dele, dizendo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a uma figueira que ela murche, que ela não vai dar mais frutos e ela murchará. Ou então, direis a uma montanha que se arrebente daqui para ali e ela se locomoverá. Então, normalmente a gente só pensa nisto, mas vamos pensar em termos de magnetismo mesmo. Jesus foi talvez o maior de todos os magnetizadores que passou por esta terra. Lógico que naquela época ele não tinha esse nome, da mesma maneira como hoje se diz que Jesus foi o maior psicólogo que já passou pela terra, foi o maior filósofo que já passou pela terra, e assim sucessivamente. Porque ele foi tão grande que em praticamente tudo ele se encaixa. Nós podemos dizer que ele foi sim o maior mestre, o maior sábio, o maior de todos os homens, e como os Espíritos disseram no Livro dos Espíritos, questão 625, ele é o nosso modelo e guia. Portanto, estamos aqui bem equilibrados quanto à análise da figura de Jesus. Ele tinha esse poder magnético, ele curava vendo, curava sem ver, curava sendo tocado, curava com intenção, curava de todo jeito. E de repente ele amaldiçoou, que é esse o termo que algumas pessoas usam, amaldiçoou a figueira e a figueira simplesmente apagou-se. Ali a gente poderia então qualificar de que naquele momento o magnetismo de Jesus não funcionou. Por quê? Porque a gente só imagina o magnetismo funcionando de forma positiva. E ali seria, tecnicamente, uma forma negativa. Você estava dizimando uma vida, ainda que vegetal. Mas por que eu quero começar por aqui? Exatamente por isso, porque aqui nós temos o exemplo do maior homem, do maior magnetizador, do homem que melhor elegeu o amor como regra para a humanidade, o homem que dividiu o mundo, o tempo do mundo. Este homem, num dado momento, ele lança um fluido denso, incompatível com o reino vegetal, e o vegetal simplesmente vai fulminado. Isso nos deixa, de certa forma, muito tranquilos. Por quê? Porque se Jesus, que era Jesus, ele tinha o poder de também destruir usando o magnetismo, logo isto também pode vir a ser de nosso uso. A questão que implica a partir daí é a moral. Até que ponto nós vamos destruir sem problemas, sem complicação? Eu faço aqui uma ressalva que acredito até para o público espírita que está nos acompanhando, é uma ressalva um tanto quanto desnecessária, mas valiosa, de que a doutrina espírita, ela saiu dos padrões comuns de uma maneira tão interessante, que dentro do seu bojo de leis naturais, tem uma chamada lei de destruição.
Logo, não estamos falando aqui nenhuma aberração. E Jesus também não cometeu nenhuma aberração. Ele quis enfatizar um fenômeno chamado fé, usando para isso o poder do magnetismo, que por acaso, ou talvez mesmo sem usar essa expressão acaso, mas de uma forma muito forte, Allan Kardec usa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que é o capítulo dedicado à fé, toda uma abordagem envolvendo esta situação. Então, muito bem, se Jesus ele pôde destruir de certa forma, então nós poderíamos pensar que o magnetismo de certa forma também não funciona da maneira como imaginamos. Muito bem, vamos ver alguns textos. Esse primeiro na Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, no item curas, item 31. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Primeiro ponto. Então, o poder curativo, ele guarda relação com a pureza da substância que vai ser inoculada na transmissão do fluido. Mas aí ele continua, depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depois ele ainda continua, depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura. Observemos bem, depende também das intenções que nós tenhamos, sejamos nós os homens ou mesmo os espíritos, ainda dentro do texto de Kardec. E ele conclui, os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas adulteradas, ou alteradas, desculpem. Em que isto nos toca? Nos toca exatamente porque já aí nós já vemos que há algumas condicionantes. A qualidade do fluido, a força da vontade e, sobretudo, o fluido em si. Nós vamos chegar num outro texto que ele vai chamar mais atenção ainda sobre isto. Desculpem. Tudo isso é extremamente relevante. Por quê? Porque nós não poderíamos ser ingênuos de pensar que a emissão de um fluido, ela é amorfa, sem forma, e ela seria inócua também, no sentido principalmente que algumas pessoas acreditam que se eu recebo um fluido de alguém, esse fluido vai me fazer bem, e nem sempre é dessa forma. Portanto, a gente vê aí a substância do que ela está inoculada, a vontade e a intenção de quem projeta o fluido. Então, tudo isto é um conjunto de fatores a interferir diretamente no nosso resultado. Portanto, nós estaremos sempre sujeitos, na ação magnética, a algum fenômeno posterior, que terá tudo para ser bom se a fonte for boa, mas que também poderá ter as suas complicações se essa fonte, por acaso, pecar na sua essência, na força da vontade fraca, ou até na intencionalidade com que nós a induzamos. Vamos ver um segundo texto. Ao todo, já para prevenir, nós vamos ver 4 textos apenas. Este agora continua na Gênese, no capítulo 14, qualidade dos fluidos, no item 18. Se os eflúvios ou fluidos são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Olha que aí já está começando a estabelecer um padrão. Se o fluido que está vindo é muito bom, é de boa natureza, a impressão que quem vai receber vai ser boa. Mas se essa base é má, a sensação, a impressão que se vai ter é uma impressão penosa, portanto é algo constrangedor.
Se são permanentes e enérgicos os fluidos, os eflúvios maus, portanto, os fluidos maus, podem ocasionar desordens físicas. E acrescenta, não é outra a causa de certas enfermidades. Será que a gente já leu isso pensando direitinho no que está escrito no texto? Não que a gente deva ter qualquer texto assim para a gente ficar ao pé da letra, literalmente, mas tem coisas que de tão óbvias e de tão fortes a gente não tem como fugir. Este aqui é um desses casos. Se os nossos fluidos não são bons, eles podem gerar desordens físicas. E olha que conclusão. E não é outro motivo pelo qual existem tantas enfermidades. Ou seja, muitas enfermidades nossas se originaram exatamente da captação de eflúvios ou de fluidos ruins. Continuando ainda no texto. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Muito bem. Algumas pessoas, inclusive, não gostam muito do meio espírita quando a gente fala em centros de força, em captação de fluidos, de energias, porque Allan Kardec não teria falado nisso. De fato, ele não falou. Mas aqui cabe essa pergunta: e o que seriam poros perispirituais? O que são esses poros? O que são esses poros que são captadores? O que são esses poros que também, à afeição dos poros do corpo físico, também exalam um fluido? E que onde há espíritos maus, onde há pensamentos ruins, esse fluido ou esse eflúvio não é bom. Pelo contrário, ele pode inclusive vir a gerar patologias, doenças, desarranjos, desarmonias. Fazendo aqui uma pausa, na nossa instituição, Lar Espírita Alvorada Nova, que fica aqui coladinho com Natal, na cidade de Parnamirim, nós temos lá um trabalho muito grande de atendimento magnético e que no momento está suspenso por conta de não podermos estar nos reunindo por ordens de todo esse sistema de defesa da Covid-19. Muito bem. Então, nesses momentos, nesses 2 meses já, a gente não atendeu ninguém de forma presencial. Mas é impressionante como as pessoas vão, sentem, absorvem, transmitem, captam e se referem a tudo isto. Lá nós temos como acompanhar, porque nós fazemos criteriosas avaliações absolutamente com todos os nossos pacientes, sem nenhum caindo na exceção, e dentro dessas análises, dentro das conversas, dentro de todos os mecanismos, sejam técnicos, sejam apenas de relação pessoal, nós observamos o quão relevante é essa ambiência psíquica dentro do sistema de terapia. E quanto os ambientes onde tem melhores espíritos, como esses ambientes são mais apurados do que ambientes onde a gente vai que os espíritos não são aquelas coisas das melhores. Então é muito relevante que a gente tenha este ponto de observação. Vamos aqui para mais uma citação. Existe aqui, essa citação, ela está na Revista Espírita de dezembro de 1863, no artigo que foi chamado de Um Caso de Possessão, Senhorita Julie. Antes mesmo da gente fazer a leitura, só para lembrar para quem já leu faz tempo a Revista Espírita, esse caso da Senhorita Julie, ele foi muito interessante. Por quê? Porque ela apareceu com uma enfermidade e aí ela foi tentar tratar com a medicina e não deu certo.
e foi começar a tratar com magnetismo. O primeiro magnetizador que atendeu era um magnetizador muito jovem, com pouca experiência. Não deu certo. Então já se atribuiu, primeiro momento, que não daria certo por ser um magnetizador jovem. Vamos convidar um magnetizador experiente. E vieram vários magnetizadores experientes. E o que aconteceu? Não funcionou. Então a senhorita Julie parecia ser a prova viva de que magnetismo não funciona para tudo. Até que se chegou a uma análise, Allan Kardec analisa isso com muito critério, exatamente na Revista Espírita de dezembro de 1863, e lá nas conclusões, olha bem o que é que ele anota para a gente. É, pois, um erro dos mais graves, e podemos dizer, dos mais funestos, veja que coisa ele está chamando a atenção, o de não ver na ação magnética senão uma simples emissão fluídica, sem ter em conta da qualidade íntima dos fluidos. Lembram que na primeira referência eu disse que depois ele iria falar disso, que era preciso a gente manifestar interesse em entender como são esses fluidos, o que de fato está por trás dos fluidos, dentro dos fluidos, no mundo dos fluidos. E aí Allan Kardec continua. Na maioria dos casos, o sucesso, no caso do magnetismo, repousa inteiramente sobre essas qualidades, ou seja, as qualidades dos fluidos. Como na terapêutica depende da qualidade do medicamento. Então é isso que Allan Kardec põe para a gente. Não temos como querer que o magnetismo seja algo absoluto e que funcione só por funcionar, sem que a gente se proponha a entender o mecanismo dos fluidos. Aqui neste programa, no Espiritismo e Magnetismo, nós já tivemos uma quarta-feira, e basta você olhar aí na lista, na playlist da TV Nova Luz, que você encontra, tivemos uma noite que comentamos sobre fluidos. Concordo, foi um comentário um tanto quanto genérico, não entramos na intimidade. A intimidade da análise dos fluidos requer muito estudo, muita apuração, muito tempo, muitos debates, e tem muita coisa que a gente ainda não tem domínio, mas pelo menos a gente precisa se vestir da busca desse conhecimento. Do contrário, a gente vai ficar um tanto quanto perdidos na hora de dar solução para determinadas situações que vão acontecer muitas e muitas vezes durante as nossas práticas e, por que não dizer, durante a nossa vida. Então é preciso que a gente se apodere um pouco mais do conhecimento dos fluidos para que a gente alcance os resultados que esperamos. Vamos aqui para a última citação. Isso está na Revista Espírita de julho de 1865, num artigo chamado Cura Moral dos Encarnados. E aí tem a recomendação: agi, pois, para com ele. Ele era um indivíduo que queria ser tratado pelo magnetismo, porém ele tinha um envolvimento espiritual muito denso e muito inferior. Então vamos lá. Agi, pois, com ele como o fazeis com respeito aos maus espíritos desencarnados, que quereis conduzir para o bem. Então, primeira sugestão: haja com esse tipo de pessoa que tem esse tipo de problema como quem está agindo com um espírito obsessor, querendo induzi-lo para a reforma interior, para o bem. Ele não está, e aqui é a verificação do fenômeno daquela ocasião, ele, aquele indivíduo, não está sob o golpe de uma obsessão. É sua natureza que é má. Olha que coisa! Então era o homem que, por ser mau, ele atraía os obsessores. Vou dar aqui um exemplo para a gente não ficar qualificando, ou pelo menos tentando selecionar pessoas que estejam mais ou menos bem
no quesito ético-moral. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que é dada a muitas bebidas e bebe muito. Primeiro socialmente, depois porque é gostoso e daqui a pouco começa a perder a medida. E perde a medida de tal forma que começa a se complicar. A gente vai tratar essa pessoa como: oh, meu irmãozinho, bonzinho, você vai receber um passe e você vai ficar curado. Isso vai funcionar? É muito difícil. Por que é muito difícil? Porque existe uma índole a ser modificada. Não quero nem dizer uma índole a ser vencida, a ser modificada. A gente tem que alterar esse estado. Então aqui Allan Kardec parecia conhecer a figura e ele afirma sem qualquer rodeio: não são os espíritos obsessores, é ele, que a sua natureza é má. E ele continua mais adiante: à medida que se melhorar, eles, os obsessores, se afastarão. Aqui chega no ponto que a gente quer. Só então a ação magnética terá toda a sua força. Esta instrução nos revela um fato importante: o do obstáculo que o estado moral opõe, em certos casos, à cura dos males físicos. Opa! Então aqui nós chegamos no ponto. Por que é que muitas vezes o magnetismo não funciona? Porque existem óbices. Tem uma outra passagem numa outra revista espírita, foi porque eu não quis trazer muitas citações, em que Allan Kardec fala de novo da tentativa de cura de uma pessoa e que não consegue obter resultados. Por que não consegue? Porque ela simplesmente não segue ao menor raciocínio, à menor razão. Ela quer que algo venha como um raio e modifique todo o status. Isto de fato não é possível. E não sendo possível, vai ficar todo mundo a depender de uma solução que não vai depender só do magnetismo. Eu gostaria só de reler aqui, não é nem de reler, é de ler aqui um trecho bem curtinho, que eu não tive tempo de colocar na pauta aí, mas que é muito interessante para que a gente veja também. E é um pedacinho da Revista Espírita de setembro de 1865, naquele clássico artigo da mediunidade curadora. Está no item 4. Num dado momento, olha o que é que Allan Kardec diz. Haveria, prestem atenção nisso, porque isto confirma o título do nosso estudo de hoje. O magnetismo nem sempre funciona. Observem isso. Haveria imprudência em se submeter à ação magnética do primeiro desconhecido. Abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis. O fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. Dá para entender o que Allan Kardec está colocando para a gente? Inclusive, isto responde uma pergunta que é muito comum nos seminários que eu faço. Jacó, então como é que fica? Eu posso receber passe de qualquer pessoa? Acabamos de ler que Allan Kardec parece não recomendar isto. Por quê? Porque é imprudente a gente se entregar a qualquer pessoa para nos magnetizar. Eu me lembro de uma situação quando a minha mãe estava ali há 1 ano e pouco de desencarnar. Um amigo nosso foi visitá-la e quando ele estava lá visitando-a, minha mãe morava no próprio Leão, no Lar Espírita Alvorada Nova. Ela tinha uma casa colada com o albergue, o abrigo que a gente tem de idosos. A nossa instituição cuida de idosos abandonados. Não são idosos que podem pagar, são idosos extremamente carentes. Muito bem. E minha mãe era quem ficava lá cuidando daquele povo todo direto. Ela ficava lá 24 horas por dia. E chegou aquele amigo e conversando e muito prazer e tudo, com uma dada altura ele disse assim: Dona Dagmar, eu estou sentindo aqui um impulso para lhe aplicar um passe. A senhora deixa? E a minha mãe nunca foi muito de negar a que as pessoas façam alguma coisa.
ela sempre estimula e ela sente que se alguém chega se oferecendo desse jeito, ela negar poderia desestimular a pessoa. E ela disse, pois não, meu filho, e sentou, e a pessoa começou a fazer um passe esquisito, e eu estava vendo aquilo, eu disse, meu Deus do céu. E como minha mãe sempre teve problema no coronário, o coronário da minha mãe era muito sensível, e ele fez umas imposições demoradas, depois fez uns movimentos estranhos, e terminou, se levantou, minha mãe disse, não, eu vou ficar aqui sentada um pouco para absorver bem seus fluidos, e ele pensou que aquilo era um elogio e foi embora. Eu tive que desfazer praticamente tudo. Minha mãe ficou muito mal, porque ela não quis desagradá-lo e pagou o preço, porque ela não o conhecia como magnetizador, ela não sabia que técnicas ele iria fazer, ela não sabia de nada. A pessoa estava cheia de boa intenção, porque era muito difícil uma pessoa chegar até ela e querer fazer-lhe mal. Mas aquele fluido não era o fluido apropriado, e aí eu ainda posso acrescentar, as técnicas que foram empregadas, muito menos. Então, é um risco que a gente corre, acreditar que vou receber um passe com qualquer pessoa e vai dar certo. Não, não vai dar certo. Pode ser que dê certo, mas que vai sempre dar certo, não é muito factível. Por quê? Porque vamos depender, e a gente viu nessas leituras e análises que fizemos até aqui hoje, nós vemos que depende muito da qualidade do fluido, depende muito da vontade, depende muito da força de intenção, portanto depende de uma certa condição. E, primeiro item, lembram qual é? Da base que vai dar a composição da substância que vai ser manipulada, ou seja, a essência que vai no fluido. E muitas vezes a gente fica na dúvida, e essa situação como é que ela está? Então, por exemplo, para concluir o assunto por hoje, algumas casas espíritas deveriam fazer reciclagens regularmente com os magnetizadores, com os passistas, convidando-os a refletirem não somente no aspecto moral, mas também no aspecto físico-fisiológico, porque isto vai repercutir na qualidade do fluido que vai ser trabalhado logo em seguida, em nome do mundo espiritual e em nome da própria casa. Então nós deveríamos ter um pouco de cuidado, até por essas recomendações feitas pelo senhor Allan Kardec. Aqui teve uma pergunta: como saberemos se o que sentimos no passe magnético que estamos recebendo são de qualidade não tão boa, ou se o que sentimos é em decorrência da diferença fluídica de ambos? É difícil. A pessoa que está recebendo um passe, vamos colocar aqui na ampla maioria, não entende do fenômeno. Então elas estão ali para receber, acreditando que vão receber o melhor, porque acreditam no mundo espiritual, como acreditam também na intenção pura ou boa de quem está fazendo o magnetismo. Mas, como já imaginamos ou como podemos deduzir, nem sempre isto é tão bom, é de tão elevado nível quanto a gente espera. Portanto, pode haver um componente partindo do magnetizador. Assim como também pode haver um componente nosso, porque nós de repente absorvemos mais fluidos numa zona do que noutra. Algumas vezes num passe a gente tem uma mudança muito brusca de situação fluídica, e isso, se não for bem trabalhado, deixa a gente meio tonto, meio se sentindo mal. E ainda tem um outro fator que um dia a gente ainda irá estudar aqui, que é o da antipatia magnética. Então não dá para lhe responder, quem fez a pergunta, assim, dando já uma resposta definitiva, porque tem muitas situações envolvendo. Mas o mais importante é que todos nós que estamos e queremos ser espíritas, que nós estudemos, porque não tem como a gente adivinhar. Nós precisamos sim ter noção do que está acontecendo. Sabemos que tem alguns casos e algumas casas que não permitem, por exemplo, eu escolher o passista, que não permitem, por exemplo, eu ir dizer para algum coordenador que o passe de A, B ou C não me fez bem. Existem algumas casas que elas estão um pouco, vou dizer assim,
fechadas para as necessidades que nós temos nesse sentido. Porque se a casa abrir para essas análises, nós teremos possibilidades imensas de melhoria, de engrandecimento e de diminuição dos malestares. Até porque, se você se sentiu mal, a obrigação é você apontar e você volta para sair bem. Se por acaso você volta e continua sem se sentir bem, há de encontrar uma outra pessoa que tenha mais habilidade para poder lhe assistir. A única coisa que não deveria acontecer é quem vem à casa espírita para receber o bem sair se sentindo mal. E por incrível que pareça, isto acontece com muito mais frequência do que o que a gente imagina. Então é isto. É um tema, como eu disse lá no início, um pouquinho estranho. Como é que eu, que defendo tanto o magnetismo, como é que eu vou apresentar um tema que o magnetismo nem sempre funciona? Sim, ele nem sempre funciona. Ele nem sempre funciona porque depende do estado moral também de quem recebe, depende às vezes da vontade, depende de tantas coisas. Eu vou dar só aqui uma dica que é super comum no chamado meio profissional em que se trabalha com atendimento a pacientes. Quando o facultativo, quando aquela pessoa que atende, ela usa de bom critério, não importa qual seja o mecanismo que ela use, se é médico, se é farmacêutico, se é nutrólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, seja lá o que for, se ele quer mesmo atingir bem você, ele começa primeiro sendo simpático e agradável, concorda? Os magnetizadores deveriam fazer o mesmo. Segundo, eles deveriam se propor a perguntar: você gostaria de ser atendido por mim? Ou então, em que eu posso lhe servir? A gente hoje entra num supermercado e está lá a maioria das pessoas com a bata e atrás escrito: posso ajudar? Aquilo é ótimo, porque você está precisando de uma ajuda, você bate no ombro da pessoa: olha, por favor, estou precisando achar esse produto. Ele diz: pois não, vou levar o senhor para essa pessoa que é do setor. Você já fica achado, mesmo perdido, você se acha na hora. Na casa espírita, às vezes a gente descuida muito disso. Às vezes entra uma pessoa pela primeira vez, não é na nossa casa, pela primeira vez está entrando numa casa espírita e não sabe como fazer, não sabe para quem se dirigir, não sabe nada, e a gente olha para a pessoa e parece que ela já viveu ali, já nasceu ali, é como se aquilo não fizesse eco. Ou seja, nós precisamos pelo menos dizer: olá, tudo bem? Ou então, a gente pode lhe ajudar em alguma coisa? Você quer ser ajudado? Isso é importantíssimo, porque na hora que você quer ser ajudado, você abre o seu espaço, o seu universo para receber o que eu tenho para lhe oferecer. Se você não quer de jeito nenhum, eu já sei que esse é um obstáculo grande que eu vou ter que superar. Muitas vezes, pessoas viciosas, elas até vão, mas não querem, porque os vícios são muito atrativos, são muito atraentes. Então elas querem, mas não querem. Elas querem porque estão me pressionando, eu quero porque eu estou quase perdendo o emprego, eu quero, mas de preferência eu quero me sentir bem mesmo continuando a fazer o que eu estava fazendo. A mesma coisa quando a gente não tem uma índole muito boa. Então tudo isto ocorre como impedimentos do atendimento magnético ser um grande sucesso. Depois, tem também pessoas que ficam satisfeitas, felizes com os efeitos secundários do mal-estar, da doença, da patologia. Então é difícil, porque ela não quer sair, porque enquanto doente, ela se acha numa posição confortável. E o outro ângulo, que é um ângulo dos mais graves, é quando nós, os magnetizadores, estamos descompensados. Estamos fora da nossa melhor posição. Estamos fora da nossa melhor condição. Precisamos estudar, mergulhar sério e fundo nessa linha para que a gente vença as barreiras e as nossas dificuldades. Agradeço muito as pessoas que estiveram aqui conosco. Sejam muito bem-vindos sempre. Na próxima quarta-feira teremos mais uma liçãozinha dessa para refletir juntos. São sempre 40 minutos que já cumprimos, e é com muita alegria que eu fico quando percebo que várias pessoas estão se interessando, se envolvendo
pelo magnetismo. E o magnetismo, como eu disse, tem tudo isso para nos ajudar. Mais uma vez, para quem não acompanhou lá no início, está aí o meu site www.jacomelo.com para quem quiser receber de graça o e-book Magnetismo versus Covid-19. Deixo aqui um grande abraço, todo o meu carinho e torcendo para que tudo isto, todo esse nosso envolvimento com o magnetismo se reproduza, frutifique e renda frutos de alegria, de saúde, de paz e harmonia para todos nós. Até a próxima quarta.